Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com o Jorge Santana, diretor-presidente da BMG Seguros. Tudo bem, Jorge? Obrigado pela Tudo bem? gentileza em conversar conosco. Tudo bem, bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar falando com vocês, falando um pouco do segmento de seguros e um pouquinho da nossa visão do que vai e o que está acontecendo e o que deve acontecer no decorrer desse ano nesse segmento. Quer dizer, o mercado de seguros, ele até agora não foi diretamente impactado, salvo uma ou outra grande companhia que sobretudo na área de previdência, que começa a ter saques importantes, mas a gente passa a ver um evento triplo negativo no mercado de seguros. O primeiro é você ter uma redução clara nos prêmios emitidos, né? O ano passado tivemos aí perto de 120 bilhões total da indústria emitido. A gente deve ter uma redução significativa esse ano. Ninguém ainda consegue medir o tamanho da redução, mas isso é porque as pessoas passam a consumir menos seguro, né? Seguro não é ainda um componente importante na economia das pessoas e a necessidade de seguro não é muito clara. A segunda é você ter um aumento claro de sinistros, em alguns segmentos mais, em alguns segmentos menos. O segmento, por exemplo, de automóvel antevê uma sinistralidade maior, o segmento de vida antevê uma sinistralidade grande, talvez. A gente enxerga na nossa empresa que a Covid, sobretudo no acordo do Banco BMG com o Generali, que atende os aposentados, a gente vai pagar os seguros, é uma definição da companhia, muito embora isso seja exclusão no nosso contrato, na nossa pólice. Então, a gente teve um crescimento de sinistros. E o terceiro fator é a redução na taxa de juros. Muitas das seguradoras no país tinham seu resultado operacional com o que a gente chama não índice de solvência, mas o índice combinado, que é o índice que mede a eficiência operacional, não numa boa situação, portanto, ela compensava os resultados com o resultado financeiro, e esse resultado financeiro está desaparecendo. Então, são três efeitos importantes que vão colocar a indústria como um todo num momento de reestruturação muito grande. Jorge, essa é uma crise que tem como origem a saúde. Essa pandemia começou lá na China como um surto, depois se espalhou pela Europa, Estados Unidos e chegou aqui no Brasil, mais especificamente após o Carnaval. Como que a companhia foi se preparando para esse cenário? Essa dimensão dessa crise surpreendeu? Que iniciativas vocês adotaram para minimizar os impactos? O primeiro, eu desde sempre não acredito que essa seja, como a gente fala, um cisne negro, quer dizer, porque o cisne negro é absolutamente imprevisível, essa era uma crise previsível, negligenciada de certa maneira por todos os agentes econômicos e do governo do mundo todo, mas era previsível. No caso específico, nós temos duas operações, uma operação de varejo e uma operação de atacado, que são ambas relevantes, né? Desde o começo na operação de atacado, a gente percebeu que a BMG Seguros em si, que a gente, já logo no final de fevereiro, em algum momento de março, que a gente ia ter uma expansão dessa pandemia, e ela ia se tornar uma pandemia, e ela ia agravar a nossa operação, a gente tomou todas as precauções para operação offline. Hoje a gente opera completamente online, todos os funcionários da empresa. A nossa empresa em si, ela tem uma característica diferente. O seguro garantia, que é o principal produto da nossa empresa, é um produto de acumulação muito forte. Portanto, ele gera uma capacidade de absorção no balanço da companhia por vários meses. A gente tem uma previsão que, se a gente faturar zero de maio até dezembro, a gente ainda tem um resultado positivo importante. Lógico que sacrificando o futuro. Mas o nosso cuidado principal foi afastar as pessoas do dia a dia. Isso nos ajudou em dois aspectos: protegeu as pessoas, e desde cedo a gente se adaptou nessa operação online. A nossa companhia não vai ser mais a mesma. Quer dizer, depois da pandemia, dificilmente a gente vai voltar a operar dos modos que a gente operava, porque funciona, e funciona muito bem o trabalho remoto. Isso fica mais dinâmico? Qual que é a sua percepção até o momento? Eu acho que ele ganha produtividade, a gente ganhou muita produtividade. Eu acho que tem um aspecto ruim disso, é que é necessário uma disciplina que as pessoas ainda não têm, mas existem pessoas que ainda precisam estar conectadas ao mundo real, e a gente percebe um ponto de quase depressão aqui e ali, e o que a gente fez nesse momento foi contratar uma empresa de desenvolvimento de recursos humanos, e a gente implementou um trabalho muito importante de
que a gente está chamando do propósito da companhia, que foi uma maneira de manter as pessoas conectadas. Então, funciona, é o trabalho do futuro, mas a gente tem que lidar um pouco com as pessoas que ainda não estão preparadas para isso. E você percebe que algumas pessoas sofrem muito com esse distanciamento do real, do físico, né? Outro aspecto da crise, a gente tem convicção que isso é um propósito da nossa empresa, de que é na crise que a gente se destaca. Então, a gente lançou alguns projetos importantes, não projetos de negócio, mas projetos quase que de Estado, por exemplo. A gente tem debatido muito aí com o governo, com a PGFN e com o Tesouro, a substituição dos depósitos judiciais para trazer liquidez para as companhias nesse momento. Isso virou um projeto, já foi divulgado no jornal, é uma batalha grande, mas é um momento em que o seguro pode se transformar como um habilitador de negócios para o país, não simplesmente um negócio periférico na economia, né? Jorge, então falando especificamente mais do setor em geral, que áreas de negócios, na sua avaliação, tendem a ser mais afetadas por essa crise? Pode ter uma recuperação mais demorada? Eu vou falar primeiro do setor de grandes riscos, e sobretudo do setor de garantia, seguro-garantia, que é talvez o segmento de seguro que mais cresce nos últimos anos no Brasil. Ele cresce a mais de 20% de taxa média anual. Ele tende a sofrer muito com as concessões. Então, as concessões que hoje tem uma discussão muito grande, quais serão as concessões, as rodovias, aeroportos que serão socorridos pelo governo, mas isso deve trazer uma sinistralidade em algum momento, possivelmente no final desse ano, começo do ano que vem, importante, que não era visto nesse segmento. Isso ele dispara uma outra preocupação. Cada vez mais as resseguradoras internacionais, que são quem provê capacidade para esse mercado, estão preocupadas, e a gente percebe cada vez mais uma dificuldade de conseguir linhas no mercado internacional. As linhas estão diminuindo pela natureza da crise, mas também por uma percepção de risco político no Brasil que a gente não tinha há algum tempo. Então, qual é o impacto que isso pode gerar para a economia como um todo? O plano de 280 bilhões de investimento até 2022 do ministro da infraestrutura, ele pode ser afetado, porque se você não tiver capacidade internacional, o seguro é o grande viabilizador das licitações no país. Então, isso no seguro-garantia. Os demais seguros, principalmente automóveis e vida, e mesmo residencial, você vai começar a passar por uma crise importante de sinistralidade e de cancelamentos. As pessoas vão simplesmente parar de pagar seus seguros, e isso promove um repensar de seguros que tem acontecido no mundo todo. Eu preciso ter seguro, eu preciso ter esse tipo de seguro que está disponível aí, né, o que abre uma porta muito grande para as novas modalidades de seguro e o novo tipo de empresa, que são o que a gente chama de insurtechs, que são os paralelos de fintechs no mercado de seguros. Nos Estados Unidos isso já acontece, e eu acho que esses caras novos vão desafiar os incumbentes tradicionais de uma maneira nunca vista, né? Quer dizer, se transforma o mercado. Então, falando dessa transformação, como queria que você destacasse mais sobre isso, como será o futuro do setor de seguros? Então, essas insurtechs vão ganhar mais espaço? O que eu vejo particularmente é o seguinte: você tem um avanço das empresas de tecnologia, que no Brasil, principalmente, ainda é muito tênue. O regulador brasileiro começa a mudar, ele acabou de lançar uma experiência de sandbox regulatório que permita o desenvolvimento desse tipo de iniciativas, mas claramente essas empresas como a Lemonade nos Estados Unidos, como a Vitality no mundo todo, esses caras eles entram exatamente no que a gente chama pain points, nos pontos dolorosos da venda e da utilização de seguro. A crise acelera. Isso vinha acontecendo, bilhões de dólares vinham sendo investidos em insurtechs ao longo dos últimos anos, mas a crise acelera, porque a crise mostra claramente que o produto não é de primeira necessidade, ele é um produto difícil. Produto difícil vender seguro. Seguro é caro e depois, quando tem um sinistro, todo mundo acha que ganhou menos do que deveria. Portanto, é um produto que ele está pronto
para ser atacado por esses novas estruturas. Vejo, sim, nos próximos 2 anos, uma transformação no mercado de seguros e nos players que operam seguros no país, com essa nova visão regulatória que a gente tem da SUSEP. Os incumbentes tradicionais têm que se preparar. E falando então agora mais sobre comportamento dos clientes, como você vê, quais são as mudanças esperadas aí para os próximos meses? Eu vejo assim, primeiro tem uma emergência, né? As pessoas parando de pagar seguro, as pessoas sacando o dinheiro da Previdência, as pessoas privilegiando aquilo que é necessidade básica, né? A gente tem uma linha, por exemplo, de venda de seguros para pequenos e médios restaurantes, que isso sempre foi muito bem sucedido. Os restaurantes não precisam mais de seguro, eles precisam sobreviver. Então, tem uma parada importante na emissão de prêmios para esse tipo de cliente. Isso gera uma redução no prêmio emitido geral. Segundo, tem uma percepção, isso pode e deve desencadear uma percepção do valor efetivo que o seguro tem na vida das pessoas, né? Terceiro impacto a gente já vinha assistindo claramente uma quase que desintermediação do processo de seguros, né? Cada vez mais o seguro deixa de ser B2C e passa a ser B2B2C, o que significa o seguinte: as pessoas não param cada vez mais de comprar seguro direto e compram seguro por intermédio de uma outra companhia. Ou você aluga um carro que já vem com seguro, ou você aluga uma casa que já vem com seguro. Esse processo também é disruptor e vai ganhar velocidade. Então, acho que as pessoas vão passar a ser muito mais críticas na contratação de seguro, muito mais, não tenha dúvida. Então, você tocou num ponto, na crise de 2008, algumas empresas surgiram, por exemplo, Uber e Airbnb. Você Isso. acha que vai ter uma transformação nesse sentido também, no caso das pessoas, de não ter aquele bem, mas passar a ser um locatário, assinar algum plano, algo do gênero? Você acha Então, que eu pode acho ocorrer nesse sentido? que essa era uma tendência mundial, e ela vinha acontecendo. Airbnb, e Uber, são exemplos, eu diria assim, menos exemplos, são sintomas de que uma nova maneira colaborativa de operar está surgindo. Isso choca, cria impacto em alguns segmentos, mas no segmento de seguros é muito maior, porque quando eu compro seguro para o meu carro ou quando seguro para a minha casa, eu pago muito mais do que quando um Airbnb ou qualquer estrutura de qualquer plataforma compra de maneira atacado. O que vai acontecer, na minha visão, é o seguinte: a crise acelera esse processo de uma maneira inusitada. Então, coisas, por exemplo, como nós estamos fazendo hoje, o home office, que eram coisas que em tempo de paz eu não faria na minha empresa, por mais que eu quisesse, eu passo a fazer e percebo que funciona. Então, tem uma transformação acelerada. Eu não estou dizendo, não acho que a crise cria nada, a crise acelera. Ela acelera algo que já estava latente se tornando explícito. Entendeu? Jorge, para a gente fechar essa entrevista, então, diante desses efeitos da pandemia, que cenários vocês projetam aí para esse ano ainda? Como poderá ser a retomada gradual das atividades e também o desempenho do cenário econômico para esse resto do ano? Assim, a nossa visão de economia, vamos começar de cima, ela depende, a gente trabalha com 3 cenários, um cenário de uma abertura que já não vai acontecer mais em junho, alguma coisa assim, uma um pouco mais em setembro, e eu continuo achando que a gente vai chegar tendo uma queda de PIB em torno de 5% a 6%, que vai impactar muito a nossa operação. A gente acha que o desemprego total pode chegar aos seus 15%, 16%, e um déficit perto de 500 bilhões, que é o número que se fala, e esse número está crescendo a cada dia. Então, isso torna a nossa recuperação muito difícil, e não, no nosso caso específico, na nossa companhia, eu não vejo um grande impacto de resultado e de receita esse ano, mas eu vejo sim a partir do ano que vem. Saída para isso: infraestrutura. E aí o seguro tem um papel determinante, a nova lei, novo projeto de lei para mudança do seguro performance tem que avançar,
acho sim que convencer os players internacionais a trazer capacidade para o Brasil viabiliza o plano de infraestrutura, que é quase que o tal do plano Marshall que falam por aí, né? Mas, e a retomada vai ser muito difícil. A gente tem discutido como retomar. Não tem vacina, não tem remédio. Como é que eu levo as pessoas novamente para o escritório? Aos poucos. É muito complexo. É muito complexo. Não tem receita ainda. Mas tem que ser discutido um plano econômico para essa retomada e também a turbulência política pode atrapalhar nesse sentido. A turbulência política, o que talvez não é muito discutido ainda hoje é o seguinte: na minha visão, nós não temos como fundiar um plano de infraestrutura, e o ministro Tarcísio diz que o plano deles é em torno de 280 bilhões de reais, que é o que o Brasil precisa. O Brasil precisa investir perto de 200 bilhões, 250 bilhões por ano, para a gente sair de investimento em infraestrutura de 2% do PIB para 4%, que é a média que a gente deveria ter. Só que desses 280, o governo consegue se comprometer com 30 bilhões. Ou seja, nós temos 250 bilhões que tem que vir dos mercados financeiros, do mercado de capitais. Esse dinheiro não vem sem segurança política e não basta ter taxas de juros e projetos saudáveis, como eles falam. É preciso ter segurança política e segurança de contratos para o capital vende, seja o capital que financia, seja o capital que segura esses projetos. Tenho sido muito questionado pelos seguradores internacionais se a gente está vivendo ou não uma crise política no país hoje. Jorge, muito obrigado. Agradeço novamente sua gentileza conversar com a gente. Muito obrigado a todos. É um prazer estar sempre com vocês. Espero poder sempre colaborar de alguma forma. O Unipod conversou com Jorge Santana, diretor-presidente da BMG Seguros. Obrigado pela atenção e até a próxima.